Pai Celestial, mais uma vez eu te dou graças, porque o Senhor preparou esse dia para que o teu servo estivesse aqui. Que nesse momento ele possa ser a tua boca. Fala conosco, nos dirige e o abençoa, Pai. Nós queremos estender a bênção também sobre a sua família. A pastora Angélica, o pequeno Joaquim, Senhor. E também, Senhor Deus, a sua filhinha que não pôde estar aqui. Pai, que o Senhor venha alcançá-los agora. O Senhor sabe que a enfermidade não permitiu que eles estivessem aqui, mas que o Senhor esteja alcançando agora a sua família. E que eles possam também receber do Senhor nesse dia. Assim nós oramos e abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz seja convosco. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Eu tenho gratidão a Deus por estar aqui nesta manhã. Obrigado, pastor Jonas, pastora Simone, ainda mais pelo privilégio de poder servi-los na ministração da palavra num dia festivo tão importante, tão célebre como esse. Eu trago abraço aqui diretamente ao pastor Jonas e a essa amada igreja, do meu líder, meu pastor Ival Teodoro da Silva, e também da minha esposa e meus filhos, a Isadora, o Joaquim e a minha esposa a Angélica. O Joaquim passou agora poucos dias, faz um dia e pouco, que ele saiu do hospital por uma bronquiolite, então está nos dias de cuidado, né? É uma bolinha gorda sorridente de 6 meses. A Isadora é uma bailarina elétrica, né? E a Angélica é uma bênção na minha vida, e eu quero trazer aqui o carinho deles por essa amada igreja. É uma alegria poder estar aqui. Obrigado, pastores. Pastor Jonas, além de amigo, é conselheiro, mentor, e sempre que eu estou com ele, aprendo muito. E sua vida, a vida da sua esposa, nos inspiram e nos incentivam a servir melhor ao Senhor. Eu quero convidá-los à leitura do texto no Evangelho de João, capítulo de número 15. O Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 15. Eu já peço as minhas escusas à igreja, a voz está bastante desgastada, ministramos todos os dias dessa semana, né? E essa madrugada nós tivemos uma vigília até as 4 da manhã. Então eu estou vindo de uma vigília, não deu nem tempo para dormir, para você ter noção, né? Então, estamos ainda no azeite da vigília. Aleluia. Vamos lá, João capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou pedir que durante toda a ministração você permaneça, por bondade, com a sua Bíblia aberta neste texto, para que nós possamos, verso por verso, meditar, aprender da palavra do Senhor e sermos alimentados através das Escrituras Sagradas. Tem gente com fome de Deus aqui essa manhã, amém? João, capítulo de número 15. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Que diz assim: O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai e lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. É tão interessante que Jesus está fazendo neste capítulo o uso de uma figura de linguagem bastante comum para aquela cultura, para os seus ouvintes. A vida dos judeus era uma vida agropastoril, e existiam 3 árvores que faziam parte do contexto da vida deles: a oliveira, a figueira e a videira.
A videira era tão comum que no templo reconstruído por Zorobabel e embelezado por Herodes, o templo da época de Jesus, tinha a pintura de uma videira em uma das paredes. Fora Deus que usara essa expressão, essa metáfora, videira, para o seu próprio povo, o povo de Israel. E quando Deus o fez, Ele assim utilizou a videira para falar do seu povo como aqueles que deveriam representá-lo diante das nações. Deveriam ser o seu instrumento para todos os povos. Na linguagem bíblica, eles eram luz aos gentios. Ou melhor, através deles, a bênção do Senhor chegaria às nações. Eles gerariam vida. E de que forma? Através do estilo de vida deles, da conduta, do trabalho, na forma que criariam seus filhos, nos seus relacionamentos interpessoais, conjugal, e principalmente no culto que iriam oferecer a Deus. Aqui demonstrariam que eram o povo do Senhor. Seriam dessa forma um instrumento aferidor, como uma placa de sinalização para os outros povos. É aqui que o Dr. Michael Gorin diz que esta é a visão missional que temos que ler as Escrituras. Porque Israel seria esse instrumento de Deus para os povos. Mas, em vez de produzirem vida representando o Senhor, os profetas deflagram e denunciam que eles se tornaram uma videira infrutífera, infértil. E assim são chamados quando, em vez de representarem o Senhor, eles começam a deixar a cultura pagã, um modelo gentil entrar na vida deles. Casamentos mistos, relações idolátricas, a ideia de provisão, proteção através dos deuses. Fica um culto sincrético, misturado, miscigenado, quando eles trazem elementos do culto pagão para dentro do culto a Deus, que deveria ser um culto exclusivo, porque Deus é totalmente santo. E é nesse momento em que o culto, os casamentos mistos, a idolatria, a violência, a indiferença social, o abandono do órfão, da viúva e do estrangeiro, quando chega neste instante, Deus diz: vocês são videira infrutífera. Eram para vocês me representarem, mas em vez dos povos, ao conviverem com vocês, ao observarem o culto de vocês, me conhecerem, vocês estão mais parecidos com as outras nações. Deixaram de cumprir o chamado, a vocação missionária. A missio Dei, a missão de Deus, deixa de ser cumprido, porque eles perdem a ideia de ser aquilo que no Antigo Testamento é chamado de Kahal, a congregação, a família, o povo de Deus. Eles deixam de ser aqueles que se congregam e que representam o Senhor. E agora tornam-se apenas mais um povo com uma cultura, com um conceito religioso. E Deus diz: não é isso que eu quero de vocês. Eu não quero apenas um encontro no Shabat, no sábado, e que vocês venham ao templo oferecer sacrifícios. Eu não quero apenas oferendas. Vocês estão me confundindo com ídolos das nações. É para os ídolos que se leva oferenda querendo proteção, provisão e bênçãos. Não, eu quero relacionamento com vocês. Eu quero intimidade com vocês. Eu quero que o culto seja uma extensão do dia a dia. Quando vocês acordam, precisa ser na minha presença. Quando vocês vão trabalhar, tem que ser na minha presença. Quando vocês plantam, tem que ser na minha presença. Quando vocês voltam colhendo, tem que ser na minha presença. No casamento de vocês, tem que ser na minha presença. No jeito que criam os filhos, ensinam a minha lei, tem que ser na minha presença. Eu quero ser o Senhor quando vocês dormem, quando vocês acordam, no jeito que vocês vivem. Eu quero ser o Senhor da vida de vocês, porque eu não quero performance na minha presença, eu quero relacionamento com o meu povo. Mas daí Deus diz: agora vocês se tornaram videira infrutífera. E aí Jesus, observe o versículo de número 1 do capítulo 15, e vamos agora entendendo o contexto teológico deste termo. Vamos começar a nos alimentar. Jesus empresta esse termo videira, e você entendeu que videira é produzir fruto, vida, representando o Senhor. Jesus empresta esse termo e começa dizendo: eu sou,
Que expressão poderosa de Jesus. Porque eu sou, provavelmente faz referência ao termo que Deus deu a Moisés, quando o chamou para ser o seu instrumento, para libertar o povo. E ele diz: em nome de qual Deus eu vou? E Deus diz: Moisés, eu sou o que sou, eu te envio. Eu sou o que sou no hebraico é: eu serei o que sempre fui e continuo sendo o mesmo Deus. Eu sou o eterno, eu sou. E é por isso que João faz o uso 7 vezes, falando a Jesus, referindo-se a Jesus do termo eu sou. Jesus empresta agora esse termo e diz: eu sou, não qualquer, mas eu sou a videira. E veja, ele diz: eu não sou a videira como Israel era para ser e deixou de ser, quando deixaram de me representar. Não, eu sou a videira verdadeira. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai. Porque eu aponto para o Pai. Eu demonstro o Pai. Eu expresso o Pai. Eu revelo o Pai. O que Jesus está dizendo é: através de mim você pode conhecer o Pai. Israel deixou de representar o Pai, mas eu aponto para o Pai. Jesus é o caminho para o Pai. Ele revela o Pai. Ele torna o Pai conhecido, perceptível, demonstrável. Jesus torna o Pai presente aqui agora. Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Por isso Jesus está dizendo: eu sou a videira, eu aponto para o Pai. Mas observe comigo na sua Bíblia, ele diz: eu sou a videira verdadeira, genuína, e o meu Pai é o lavrador, o viticultor, o agricultor. Jesus agora está se referindo ao Pai como aquele que cuida, administra, gerencia a própria videira. Mas qual é o papel do Pai como agricultor? Observe agora o verso de número 2. E antes de citar o papel do Pai, nós vamos ter que entrar em um assunto muito forte aqui. Veja comigo, o verso 2 diz: todo ramo que estando em mim. Veja, Jesus não está falando aqui de uma relação superficial, temporária. Não, Jesus está falando de uma relação tão profunda, tão intrínseca, como a relação de um ramo e uma videira, de um galho e uma árvore. Então há pelo menos 3 pontos principais aqui. Há aqui uma dimensão que ela é vital, há uma dimensão orgânica e há uma dimensão sinérgica. Por que ela é vital? Porque Jesus está falando de uma relação entre um ramo e uma videira, um galho e uma árvore. Então ele não está falando para os discípulos de uma relação superficial. E agora preciso te lembrar que esse é o 3º grupo de discursos de Jesus. E esse antecede a sua ida à cruz. E é nele, diz D.A. Carson, que é nesse grupo de discursos que Jesus começa a falar sobre a vocação dos discípulos, que eles iriam representá-lo. Se você examina cuidadosamente, por exemplo, o capítulo anterior e o posterior, Jesus fala que os discípulos vão em seu nome, sob sua autoridade, que eles serão igreja, família, os representantes, e que o Espírito Santo iria capacitá-los para isso. E no meio desse grupo de discursos ou de ensinos de Jesus, agora ele está falando sobre uma relação que é vital, de vida, ramo e árvore. Agora ela é também orgânica, porque ele vai demonstrar no texto, nós perceberemos uma relação entre ramo e videira, videira e ramo, totalmente dependente, conexa. O ramo depende da videira e a videira manifesta a sua vida através do ramo. Então ela também é orgânica, mas ela é sinérgica, porque há uma simbiose, há uma troca entre a vitamina, a nutrição que sai da videira e que chega até o ramo. Então Jesus não está falando para os seus seguidores nos últimos discursos de uma relação circunstancial, temporária. Não, senhores, Jesus está falando de uma relação intrínseca, profunda, sinérgica, vital, orgânica. Ou seja, a relação com Jesus não pode ser apenas experiencial. A relação com Jesus não pode ser um encontro de verão.
A relação de Jesus não pode ser apenas uma questão de ser simpatizante. Eu gosto do pastor do evangelho, eu acho Jesus uma figura interessante, eu gosto de ouvir músicas sobre Jesus, ver filmes sobre Jesus, novelas sobre Jesus, seriados sobre Jesus, eu gosto de ver teatro, ouvir músicas, eu acho que ele é uma pessoa importante da história. Não, Jesus está falando de uma relação mais profunda, mais duradoura, muito mais vital. Jesus está falando que a relação com ele é como de um ramo e uma videira. É muito mais do que você achar Jesus interessante. É você estar ligado em Jesus e Jesus estar em você. Há uma troca, há uma vida, é um estilo de vida, é uma dinâmica de vida, é um jeito de viver em Jesus, com Jesus, através de Jesus. É acordar com Jesus, é ir para o trabalho com Jesus, é ter um namoro com Jesus, um noivado com Jesus, é ser um profissional com Jesus, é ser um pai com Jesus, uma mãe com Jesus, um filho com Jesus. A minha oração nesta manhã não é que Deus dê aquilo que você quer, a minha oração é que Deus nos transforme de glória em glória, a imagem do varão perfeito que é Jesus, e que a gente fique mais parecido com Jesus. Dá uma olhadinha bonita, com aquele sorriso que só crente tem, para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha, dá uma examinada no vaso e na vasa. Dá uma olhadinha. Sabe quem é essa pessoa? Um representante de Jesus. Quando essa igreja comemora 16 anos e diz somos, ela está na dimensão do ser, uma dimensão existencial. E é disso que Jesus estava falando. Não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e ficar citando versículos de cor, como um bom religioso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Sabe aquele religioso que você diz, bom dia, que sol lá fora? Ele diz, nascerá o sol da justiça. Tem adesivo no carro, adesivo na camiseta, adesivo no boné, no tênis, tudo. Propriedade exclusiva de Jesus. Só falta dizer, propriedade exclusiva de Jesus, mas não conta comigo. Não é isso. Jesus está falando de uma relação de vitalidade, ramo e videira. Porque somos. E isso é uma dimensão existencial. Mas vamos um pouco mais profundo. A igreja está se alimentando da palavra, amém? Os irmãos orem por mim. Eu tenho que pregar na igreja que o pastor Jonas prega. Então ore por mim, não é fácil. Vamos lá. Minha esposa até me deixou mais bonitinha. Ela disse, hoje eu vou te deixar mais moderninha. Você vai pregar na Somos. Vamos lá. Todo ramo que estando em mim. Agora comece a ver essa dimensão. E eu quero que você vá se alimentando da palavra. Todo ramo que estando em mim não der fruto. É possível você estar em Jesus, mas a vida de Jesus não estar se manifestando através de você. Isso é muito sério. Ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto. Eu fui pesquisar e estudar, e segundo os especialistas, eles dizem o seguinte, que pode haver entre o ramo e a videira intersecções, impedimentos, que façam com que a nutrição, a seiva, as vitaminas não corra pelos veios, os sucos do galho, do ramo, e cheguem à sua extremidade. Porque eles explicam que para que possa produzir fruto, não pode ser um fluir limitado. A vida tem que fluir, e entenda isso espiritualmente, plenamente por dentro. Não pode haver impedimentos, porque se houver impedimentos, a videira está produzindo seiva e vida, mas o ramo não está fluindo a vida através dele. E ramo que a vida não se manifesta, ele começa a atrofiar. Porque qual é a função de um ramo? Produzir fruto. Agora eu pergunto, fruto para si mesmo? Você foi chamado, meu irmão, para que a vida seja manifesta através de você. Zoe, uma vida abundante. Agora ouça, pode haver impedimentos para o fluir da vida. E a Bíblia está cheia de textos, principalmente nas cartas paulinas, nas cartas pastorais, falando sobre isso. Porque entre o ramo e a videira, se houver impedimentos e a vida não fluir, e tem que ser pleno, a vida não irá se manifestar, porque a vida se manifesta através do fruto.
O fruto é a evidência de que a vida está presente. Quando um ramo que ele foi criado para produzir fruto, deixa de produzir fruto, ele sai do propósito. E quando ele sai desse propósito, ele perde o sentido. Jesus diz: é possível que haja pessoas que estão em mim, mas a minha vida não esteja mais manifestando. E tem uma coisa triste, é alguém que está em Jesus, já produziu fruto, mas agora não produz mais. A vida não está mais se manifestando. E há muita discussão teológica aqui, há pelo menos 3 ideias sobre o que Jesus está falando, mas eu não quero me ater a esses detalhes. Eu quero pensar com você, literalmente no texto, a partir do texto. E Jesus está falando sobre uma realidade contrastante, de gente que a vida não está mais se manifestando. E aí agora vem o primeiro papel que eu lhe citei do pai como agricultor. Porque se você estiver nele, mas a vida não estiver manifestando em você, volte os seus olhos para o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o... A ideia da palavra aqui é muito profunda. Ele vem e vai cortar esse ramo. E aí eu estudei, por que ele corta? Por que o agricultor corta ramo que está ressecado e não produz mais vida? E aí eu descobri, naquela cultura hebraica, que é a seguinte ideia: ele corta o ramo que não produz, porque ramo que não produz tira a energia dos outros que produzem. Ele suga a energia. Agora veja, preste bem atenção: quem corta ramo não é outro ramo, é o agricultor. Não queira fazer o trabalho de Deus. Talvez nesses 16 anos, muito ramo foi cortado. Ramo que produziu fruto, e eu estou falando isso de forma profética, porque eu sinto a presença do Espírito Santo nessa palavra. Talvez gente foi cortada e muita gente não entendeu, porque já foi ramo frondoso, viçoso, bonito, tinha belos cachos, mas de repente a vida começou a não se manifestar mais. E aí vem o Senhor e corta, e a gente não entende porque Deus corta. Mas é porque ramo que não produz mais vida, sai do propósito, ele começa a tirar energia dos outros. Eu não sei se você já teve o desprazer de cultuar perto de ramo que não tem mais fruto. Aí ele reclama do volume do violão, da guitarra, do pregador, da roupa do irmão. Ele reclama de tudo. Ele vem para o culto e não consegue adorar a Deus. Ele põe problema no pastor, na pastora. Ele reclama de tudo e de todos. Por quê? Porque ele não tem mais vida. Ele deixou de cumprir. Ele não produz mais vida. Ele vai sugando a energia da videira. Ele vai tirando a vida da videira. E aí o agricultor dá uma olhada. Ele vem visitar. Ele passa em revista e corta. E é triste ver alguém que já produziu muito fruto e foi cortado pelo agricultor. Mas mesmo se eu estiver pregando para ramos que foram cortados, eu me lembro do texto de Jó que diz: pode um ramo estar cortado, caído ao chão e ressecado, ao cheiro das águas brotará. Aleluia. Mas volte os seus olhos para o texto. Agora ele fala de uma segunda condição. Diz assim: todo aquele que dá fruto, ele vem e limpa, para que produza mais fruto ainda. A ideia é, ele vem e poda. E a arte da poda é interessante, porque o ramo, ele começa a produzir fruto, e isso acontece comigo e com você. E aí ele vai ficando viçoso, bonito. Só que vai criando folhagens. E o peso vai fazendo o ramo se inclinar. Porque o ramo não tem estrutura em si mesmo. Por favor, diga de novo um sorriso bonito para a pessoa do seu lado e diga: você não tem estrutura em si mesmo. Aí ele vai se inclinando e acontece duas coisas: ou ele se envolve na poeira, ou vem a chuva e enche de lama, e aí a fotossíntese não acontece, o sol não chega. Veja, tem vida por dentro, tem fruto por fora, mas está envolto em tanta folhagem, que agora, em vez de estar apontado para cima, ele começa a se inclinar e se sujar com a lama, porque pesa demais.
E aí o agricultor vem, olha o excesso de folhagem e faz o quê? Poda. Eu já recebi cada poda de Deus. Meu Deus. Talvez eu estou pregando essa manhã para gente aqui, o que está me assistindo em casa, está dizendo: pastor, eu estou até lustrado de tão podado que eu já fui. Aí é aquela posição na empresa que você diz: opa, sabe com quem está falando, você imposta a voz, e o agricultor diz: está pesando demais. Aí você assim, prosperou muito, e você virou uma pessoa de outro nível, não é nem nível, é nível. Agora, pastor, o culto para mim é um outro nível. E aí o agricultor diz: está pesando demais, se sujou com a lama. Está entendendo? São coisas que vão fazendo a gente perder a direção. Em vez de estar para cima para receber o sol, a gente está se inclinando. E o agricultor, quando poda, não é uma atitude porque ele não nos ama. A poda é uma atitude de amor. O doutor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse assunto da poda, diz que se existe uma atitude de amor, é a atitude da disciplina de Deus, porque nela Deus tira os excessos que há em nós. Ele vai tirando aquilo que vai pesando, e Deus vai colocando as coisas em ordem, no seu devido lugar, vai tirando os nossos excessos. E o excesso deixa a gente assim viçoso, chama a atenção dos outros. Mas o agricultor tem um olhar diferente dos outros. Os outros estão dizendo: olha que ramo bonito. E o agricultor está dizendo: tem excesso demais, deixa eu dar uma visitada agora. E aí vai podando e vai deixando. E eu nunca vi ninguém, hoje a coisa está na moda, tirar selfie. Não vi ninguém tirando selfie perto de ramo podado. Você já viu? Hashtag poda, hashtag tá sem nada, nunca vi. Nunca vi, porque não tem beleza nenhuma. E aí eu descobri, pastor Jonas e pastora Simone, que a poda em Israel é feita no inverno. E isso me assustou, porque não faz sentido. Não faz sentido a poda ser feita no inverno. Eu estou revendo aqui famílias de amigos, pessoas muito queridas, e a gente caminhou muito junto, e a gente já viu cada poda de Deus, né? Mas ela é feita no inverno. E eu fui estudar: por que Deus poda no inverno? Por que os agricultores podavam no inverno? E sabe o que os especialistas dizem? Que no inverno a temperatura lá fora está fria. Então sabe o que acontece quando eles podam no inverno? O ramo vai aprendendo a valorizar o conteúdo interno. Ele vai guardando energia. Ele vai guardando vida lá dentro. Lá fora está frio, e ele começa a valorizar o que precisa ser valorizado. Porque o que precisa ser valorizado não é o que está por fora, é o que está por dentro. E aí ele vai aprendendo a dar valor na poda. Ele vai aprendendo a guardar a vida lá dentro. E todo mundo lá fora está dizendo: olha, esse ali eu conheci, deu muito fruto, tinha cada cacho, meu irmão. Pensa num ramo abençoado, agora está podadinho. Olha lá, coitado dele. Você vê a pessoa chegando podadinho no culto, ele está cantando no cantinho dele, tomando ceia, ouvindo a palavra, lágrima correndo, e todo mundo dizendo: é um ramo podado. Só que o agricultor está dizendo: por fora não tem beleza nenhuma, mas por dentro a seiva está correndo, a nutrição está correndo. Aleluia. É só uma questão de tempo. A estação vai mudar. A estação vai mudar. Deus está te nutrindo por dentro, ramo. Deus está cuidando de você. O viticultor está cuidando de você. Ele tirou o excesso. Não se preocupa, não tem beleza, ninguém dá nada. Mas o agricultor está dizendo: é meu ramo. É meu ramo. Tem vida lá dentro. Tem nutrição lá dentro. A vida de Deus vai ser gerada. E olha, estou dizendo isso profeticamente, porque houve época das folhagens desta igreja, mas houve a época que Deus quis tirar os excessos. E quando Deus tirou o excesso, Ele trouxe para a poda. Mas se prepara que a estação já mudou. E a vida de Deus está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Eu sinto Deus neste lugar. Versículo de número 3. Qual é a ferramenta que Deus usa para podar, para limpar a vida do ramo? Jesus diz: vocês estão sendo podados, limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Você está ouvindo a palavra e Deus está tirando os excessos. A gente está pregando e Deus está tirando excesso em nós.
Versículo 4. Agora entramos numa outra dimensão. E essa dimensão é importantíssima. Porque em poucos versículos vai aparecer cerca de 11 vezes essa expressão nesse capítulo. Que é, verso 4. Permaneçam em mim. Jesus vai repetir nesse capítulo diversas vezes, por causa da importância dessa expressão. Permaneçam. Ou seja, não adianta você produzir fruto hoje, mas amanhã não está ligado à videira. Eu sei que estou pregando para gente que está me assistindo, que já produziu fruto e saiu da presença do Senhor. Ou gente que está pensando em parar no ministério. Gente que está dizendo assim, 16 anos, pastor, você não tem noção. Ficou só o invólucro do ramo. Está só a capa da gaita. E Deus está dizendo, tem vida aí dentro. Tem seiva aí dentro. A nutrição continua a mesma. A vida continua a mesma. Agora ouça, Jesus está falando de continuidade. Porque somos igreja. É uma relação de continuidade. Por isso não é serei, nem fui, é somos. Diga, somos. Olhe para quem está ao seu lado e diga, somos igreja. Diga para ele, eu e você, juntos. Diga para essa pessoa, nós estamos na mesma videira. Aqui não tem que ter disputa, aqui só tem um papel, gerar fruto, vida. Está entendendo? A videira é ele, a gente é só um ramo. Agora, Jesus está falando de permanência, diz o verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Se você está em Jesus, Jesus está em você. Mas continua. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ah, meu irmão. O ramo não é autossuficiente, independente. Essa foi a mentira contada por Satanás, Adão e Eva. Tirem Deus da equação. Vocês podem viver a vida sem precisar de Deus para decidir o que é bom e mal, ter o conhecimento das coisas que são ou do caos ou da própria vida, a partir de vocês. E vocês serão igual a Deus, totalmente iguais a Deus. E aí nessa ideia, o homem pensou na autossuficiência. Mas como disse Jesus, um ramo, ele precisa estar conecto para produzir fruto. Jesus disse, se você não permanecer na videira, você não pode dar fruto, se você não permanecer em mim. Não há vida fora de Jesus, eu vou repetir, não há vida fora de Jesus. Não há. Quando alguém diz, eu vou deixar Jesus e vou viver minha vida, ele está sendo incoerente. Quando você diz, eu vou deixar Jesus, você deveria dizer assim, eu vou deixar Jesus e vou morrer. Foi isso que Deus disse a Adão e Eva. Certamente vocês morrerão, porque não há vida fora do Senhor. Não existe ideia de autonomia. Seria como se um braço do meu corpo se cansasse de ser braço e dissesse, poxa, não é fácil ser braço. Tem que ficar carregando as coisas, Os olhos estão de boa, os ouvidos então, sempre do ladinho da cabeça, se achando. Os olhos dizem que enxergam tudo e eu sou só um braço. Vou me autoamputar e vou viver minha vida fora do corpo. Tchau, corpo. Tchau, membros. Estou indo, hein? Eu sou o braço, hein? Dá uma olhada nos meus músculos, na minha força. Sabe o que eu já fiz nesse corpo? E aí, vai se autoamputar. O que você acha que vai acontecer com esse braço? Deus está falando. Por quê? Porque o ramo não tem vida em si mesmo. Ele depende da videira. Mas vamos continuar mais um pouquinho? Versículo 5. Eu não sei se depois dessa pregação o pastor tem coragem de me convidar de novo. Vamos lá. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem não permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim não podem fazer. Não adianta, meu irmão. Nada, não tem como fazer nada sem Jesus. Fora de Jesus é nada. Mas continua, verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e queimam. Por quê? Porque ramo não tem estrutura em si mesmo. Ninguém usa Israel ramo para fazer uma casa, para fazer um móvel, para fazer alguma coisa, um instrumento de trabalho, porque ramo
Ele é flexível demais, ele não tem estrutura em si mesmo. Ramo só serve para produzir fruto. Ô meu irmão, não adianta você achar que fora da videira você vai ser alguma coisa. Você só serve para produzir fruto e ponto final. Não adianta. Um jovem me procurou recentemente e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse: tudo bem. Fomos para a sala pastoral e sentei e disse: pode falar. Ele disse: pastor, eu preciso contar uma experiência, hein? Eu decidi me desviar. Coisa de crente. Precisa do colo do pai, né? Da vara. Ele disse: eu pensei assim, vou me desviar com classe. O que é desviar com classe? Perguntei a ele. Ele disse: eu fiz um estudo todo assim, preparei. Porque eu tinha vivido minha vida inteira na igreja, tocando na igreja, cantando, ministrando. Nunca vivi lá fora. Um dia eu disse: chega, estava passando umas provas, eu disse: chega, agora eu vou viver minha vida. Então liguei para os meus amigos do trabalho e disse: que dia que vocês vão para a balada? Diz que o amigo falou: tá, eu estou cansado, vai dormir. Desligou. Daí ele ligou para o outro. Falou: que dia que vocês vão para a balada? Ele disse: você vai fazer evangelismo na balada? Não adianta, você é ramo. Você só serve para produzir fruto. Você tem carinha de crente, jeitinho de crente, cheirinho de crente. Não adianta, meu irmão. Aí ele: não, eu vou viver a minha vida. Eu disse: não, eu estou indo para a balada, eu vou curtir. Diz que o amigo falou: você está bem? Não, tá bom, vai ser sexta-feira. E aí ele disse: pastor, eu nunca tinha pisado a vida inteira na igreja, no meio pentecostal ainda. Já imaginou um crente pentecostal na balada? Como é que pega fogo? Ê, glória! Como é que funciona? Crente pentecostal faz covinha com a mão. Tu é lindo, né? Que vergonheira. Mas diz ele que ele se preparou, botou um vídeo como se comporta na balada. E diz que assistiu e tudo. E assistiu umas músicas, que treinou uns passinhos assim, né? E aí se preparou, ouviu umas músicas. Ele falou: pastor, eu fiquei na frente do espelho treinando um andar diferente assim, falando umas linguagens, jogando a mão junto, tal. Tipo, mano. E foi. Comprou uma outra roupa, mudou o penteado. Diz que chegou lá na balada. Ultra power mundano. Yeah. Aí chegou, começou a balada. Apagaram as luzes, o negócio começou a ferver. E ele dando umas dançadinhas, tentando ser legal. Crente tentando ser legal não é fácil. E ele tentando ser legal, tentando ser moderno. Aí, de repente, se aproximou a moça para servir. E falou: o que você quer beber? A casa caiu. E agora? Imaginou? Hoje vai ser demais, quick de morango. Crente, mano. É crente. 3 colheres de Nescau, muita glicose. O que você pede? Mas ele disse que ficou olhando para a mesa, a amiga pediu, o amigo pediu. Quando pediu o último, ele falou: quero igual, é esse que eu gosto. Passou um minutinho, veio a mulher, começou a servir, serviu todo mundo, ele não. Daí ele, ei, falou para a moça: com licença. E eu? Ela disse: o que você está fazendo aqui? Eu disse: oi. Olhou para ela, procurando ali a luz para enxergar a moça. Oi. Ela disse: o que você está fazendo aqui? Você tem cara de crente, jeito de crente. O que você está fazendo aqui? Só pode ser resposta da oração. Você é a resposta da minha oração. Ele disse: como? Ele falou: pastor, eu não tive um dia de balada normal. Ele disse: como assim? Ela disse: olha, eu estava hoje de manhã desesperada e eu disse para Deus em oração: se o Senhor ainda existe, se o Senhor me ama, o Senhor tem um plano em minha vida, então o Senhor... E ela desviada da igreja, filha de pastor, lá na balada, trabalhando: manda alguém para falar comigo lá dentro da balada, se o Senhor tem um plano. E ela disse: você é parecido com Jesus, só pode ser você, ora por mim que eu quero voltar para Jesus agora. Aleluia. Diz que ele chamou ela no canto e disse: eu também vou voltar junto com você, vamos orar um pelo outro. Meu irmão, ramo é para produzir fruto. Feche os seus olhos por alguns segundos. Olha para dentro de você. Dores, traumas, batalhas, podas, lutas, mas a vida de Deus ainda está aí dentro. Há uma presença do Espírito Santo aí dentro de você. Há uma graça, há uma glória, há
há uma unção, há uma vida de Deus. Por fora você está podado, mas a vida está dentro, porque é uma ligação entre a videira e você. Nós somos por causa da videira, não é por causa de nós, nunca foi a respeito de nós, é tudo sobre Ele. Nós não somos nada, mas por causa dEle, a vida de Deus está fluindo dentro de nós, está fluindo. Há algo de Deus dentro de você. Mas eu preciso partir para os momentos finais. É claro que vai ser impossível pregar esse capítulo todo. Nós estamos apenas no começo, há muitas lições. Eu não lembro qual era o sinal. O senhor ia levantar a mão? Ia dar um pulo? Não? Não. Nós temos ainda alguns momentos muito especiais aqui essa manhã. Então, tenta pegar somente as ideias finais aqui. Nós vamos partir para as aplicações e sair daqui alimentados na palavra, pensando no nosso dia a dia. Agora veja, Jesus está profundamente chamando a atenção e exortando que quem não serve para produzir fruto vai ser jogado no fogo. E aí o verso de número 7, Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ouça-me. Talvez você pergunte diante dessa ministração: tudo bem, pastor, eu já entendi que eu preciso estar em Jesus, Jesus em mim, que é um relacionamento profundo, um relacionamento de vida, que eu preciso representá-lo, que Ele é videira, Ele foi o que Israel não foi. Então nele somos igreja, quando representamos Jesus, quando geramos vida, quando damos fruto. Tudo bem, pastor, eu já entendi a mensagem. Mas eu preciso compreender essa manhã. Como eu faço para então permanecer em Jesus e Jesus em mim? Para eu não me desconectar da videira. Como eu faço para cumprir o propósito para o qual eu fui criado? Ter com a videira relacionamento e gerar vida, fecundar, produzir vida. Como eu faço para cumprir o chamado? Para ser igreja. Como eu faço para estar em Jesus e Jesus em mim? Então, há duas lições principais aqui, eu quero que você examine nas escrituras comigo. Como é que você faz para estar em Jesus, Jesus em você e você produzir fruto? Vamos nos alimentar mais um pouquinho? Vamos para a palavra. Observe comigo, por gentileza, o versículo de número 7. Veja, para você permanecer em Jesus e Jesus em você, e a vida de Jesus se manifestar através de você, Jesus vai dizer o seguinte, no verso de número 7. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, em vocês. Então, quando é que eu estou em Jesus? Anote isso, guarde isso, sublinhe isso, destaque isso na sua Bíblia, no seu celular, no seu smartphone. Quando é que eu estou em Jesus e Jesus em mim? Como é que eu faço para permanecer sendo? Somos igreja quando? Quando as palavras dele estão em nós. Então eu sou igreja quando as palavras dele estão em mim. Aí eu permaneço nele e ele em mim. Em outras palavras, a minha relação com Jesus tem tudo a ver com a minha relação com a palavra. Quando a palavra norteia a minha vida, minhas escolhas, meus relacionamentos, minhas atitudes, minhas decisões, até minhas reações, logo, então eu estou em Jesus e Jesus está em mim. É impossível desassociar Jesus da palavra. Eu conheço Jesus, mas não come a palavra, não lê a palavra, não estuda a palavra, não vive a palavra. Isso é impossível. Porque se você está em Jesus e Jesus está em você, as palavras dele estão em você. Foi isso que Jesus disse. Se a minha palavra permanece em você, então eu estou em você e você está em mim. Então, a primeira lição do texto, para que nós possamos ser igreja, somos igreja, quando as palavras de Jesus estão em nós. Mas continua um pouquinho mais. Segundo lugar, observe comigo agora o versículo de número 9. Sabe quando somos igreja? Jesus diz: como o Pai me amou, também eu amei. Permaneçam no meu amor. Quando eu estou no amor do Pai, o amor do Pai está em mim, então eu permaneço na videira, e a videira está manifestando vida através de mim.
Somos igreja quando temos a palavra, mas somos igreja quando praticamos a palavra. E o resumo de toda a lei e dos profetas é o amor a Deus como prioridade, amando o próximo como a nós mesmos. É impossível estarmos vivos se o amor do Pai não estiver em nós. É isso que Jesus está dizendo. Então as palavras precisam estar em mim, mas o amor também. Eu preciso permanecer no amor, e aí eu estou em Jesus, e Jesus está em mim. Porque ele diz no verso 9, como o Pai me amou, também eu amei. É isso que ele está dizendo. É um jeito de viver através do amor. Mas aí eu concluo em último lugar. Já entendemos como está nele e ele em nós. Mas para que devemos produzir fruto e vida? Porque somos igreja. Observe comigo, por bondade, se alimente da palavra. Anote esse texto. O versículo de número 8. Se algum ministro quiser vir, já se aproximar para ministrar aqui comigo, no seu instrumento, por gentileza. Obrigado, Vini. Ouça-me. Olha o que diz o texto bíblico. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Eu devo produzir fruto, estar na videira, as palavras dele em mim, eu permanecer no amor. Eu devo gerar vida, sabe por quê? Porque em primeiro lugar, quando eu produzo vida, note isso, o Pai é glorificado. Quando eu produzo vida, o Pai é glorificado. Então ser igreja é glorificar o Pai, é santificar o nome do Pai. Não é esta a ideia da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Quando somos igreja, quando produzimos fruto, o Pai é glorificado. Tim Keller, falando sobre esse texto, diz que a ideia é mais ou menos o seguinte: é como um viticultor que visita a videira e quando vê o fruto ele se alegra com a videira. Ele diz: o trabalho valeu a pena, a poda valeu a pena. Então o Pai é glorificado. Agora escute-me, é bom levantarmos as mãos e glorificarmos, mas o Pai não é glorificado apenas quando levantamos a mão. O Pai é glorificado quando estendemos as mãos. Quando você ajuda um irmão que cai e peca. Quando você ajuda alguém que está necessitando de uma ajuda financeira mesmo. A Bíblia diz que você olha o necessitado e divide o que você tem. Quando você alimenta alguém que está com fome. Quando você mata a sede de alguém. Quando alguém se levanta como seu inimigo e você lhe faz um banquete. Quando você fala bem de quem fala mal de você. Você bendiz quem te maldiz. Quando você doa a outra face, quando você caminha mais uma milha, o Pai está sendo glorificado. A vida está sendo gerada, entende isso? Entende que não é uma questão mais de quem tem razão, de quem estava certo. Saia dessas lógicas humanas que tem a ver com o ego. De quem manda aqui sou eu. De que tem que ser um casamento do meu jeito, um culto do meu jeito, um país do meu jeito, o presidente do meu jeito, amigos do meu jeito, a igreja do meu jeito, a liturgia do meu jeito. Não, você está na videira para produzir frutos para servir os outros. E aí o Pai está sendo glorificado. Então quando você traz um copo de água, quando você que faz parte da diaconia da igreja, limpa essa igreja, organiza as cadeiras, organiza a entrada da igreja, quando os irmãos estão trabalhando na recepção, como o irmão foi me buscar lá na chuva, com o seu guarda-chuva e disse: vem junto, pastor. Quando você prepara o louvor, quando você ensaia, quando você prepara uma mensagem para servir a igreja, o Pai está sendo glorificado. Segundo lugar, ele diz: quando você produz fruto, observe o versículo 8, a parte B. Assim mostrarão que são os meus discípulos. Eu vou tentar tornar isso mais aplicativo. É alguém que trabalha com você e diz: nossa, quando você abre a boca só sai palavras de vida. Eu sei com quem você parece, você só pode ser de Jesus. Você é um discípulo dele, você é um aluno dele. Bateram em você e você doou outra face e dizem: eu sei quem é que ensinou a doar a outra face. Você só pode ser discípulo dele. Você é parecido com Jesus. Agora eu termino com uma pergunta aplicativa. E se você puder estar em oração, porque há coisas que só se discernem no Espírito. Você é um pai parecido com Jesus? O que dizem os seus filhos?
é uma mãe parecida com Jesus. Eles veem Jesus em você. Você é um filho parecido com Jesus. O que dizem os seus vizinhos? Mora alguém parecido com Jesus aqui? O que dizem os seus colegas de trabalho? Eu trabalho do lado de alguém tão parecido com Jesus. O que dizem os seus amigos na faculdade, na escola, no colégio? Eu estudo com alguém tão parecido com Jesus. Teus amigos te acham parecidos com Jesus? Em oração agora, comece a colocar o seu coração diante do Senhor. Porque o Espírito quer nos transformar de glória em glória, a imagem do varão perfeito que é Jesus. Somos igreja porque Ele fundou a igreja, porque Ele edificou a igreja, porque Ele nos transformou em pedras vivas, do qual Ele é a pedra de esquina, porque Ele é o fundamento, no qual os apóstolos, os profetas, a igreja, tudo está estruturado sobre esse fundamento. Mas Ele não é só fundamento, e tenta entender esse mistério. Ele é fundamento, mas também é cabeça. Ele sustenta embaixo, mas direciona em cima. Ao mesmo tempo Ele também é videira, e aí vai saindo para a gente a vida. Isso é extraordinário nas Escrituras. Porque quando você produzir fruto e vida, saberão que você é discípulo do Senhor Jesus. Comece a orar agora onde você está. Peça ao Espírito Santo. Eu preciso orar essa manhã. Eu sempre ministro, antes de ministrar a igreja, num devocional, aquilo que eu vou pregar na minha casa. Eu fiz uma lista com a minha esposa daquilo que eu sou parecido com Jesus e não sou parecido com Jesus, e ela também. E aí, meu irmão, se você quer um ótimo feedback, pergunte ao seu cônjuge, principalmente sua esposa. Eu disse: o que você acha que eu não sou parecido com Jesus e o que eu sou parecido? E olha, eu vou te contar uma coisa. A minha lista de não parecido ficou maior do que a parecido. E aí eu disse: como eu preciso do Espírito Santo agora. Como eu dependo da poda do Pai. Como eu preciso que o meu ego, o meu orgulho, minhas razões, minhas inclinações, minhas vontades sejam totalmente limpos pela palavra do Senhor. Mas lembre-se, há esperança. Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra. A palavra, enquanto você ouviu e foi ministrado, está limpando você, está limpando você, está limpando você, está limpando você. Sinta o Espírito Santo limpando você. Ele está me limpando, Ele está nos limpando. Aquilo que não é parecido com Jesus, aquilo que tem a ver com a nossa cultura, com o jeito que fomos criados, com o ambiente que vivemos, aquilo que foi produzido pelas dores, pelos traumas, pelas perdas, pelas ausências, pelas influências de autoridades em nossa existência. O Pai está podando agora, porque você foi gerado para ser parecido, para ser um com Ele e Ele com você. Porque quando você for um com Ele e Ele com você, e eu concluo com a leitura do versículo de número 16, e eu preparei ele por causa de 16 anos da igreja. E Jesus está dizendo para os seus discípulos no versículo 16: não foram vocês que me escolheram. Não foi você que escolheu a videira, não. Não foi você que escolheu a Jesus. Fui eu que escolhi vocês. E não apenas escolhi, eu nomeei, eu dei uma identidade, um novo status. Eu vos nomeei para que vades e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Sabe o que é fruto que permanece? É fruto que tem semente. Ele cai, e cada vez que o fruto vai caindo, a vida vai sendo gerado dele, e ele morre para produzir fruto nos outros. Quanto mais você morre, mais vida vai sendo gerada através de você. Você não vai mais estar aqui, mas haverão frutos, 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 frutos dos seus filhos. Eu profetizo frutos sobre teus descendentes, sobre teus netos, sobre teus filhos, sobre as pessoas que convivem com você. Esses ministérios gerarão frutos, 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 frutos. Nos 16 anos, no verso 16 está dizendo: frutos que vão permanecer. Não é apenas 16 anos, são frutos, frutos, frutos que permanecem. Porque quando tiver frutos que permaneçam, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele concederá. Sabe o que é tudo que pedirem em meu nome?
é que você está tanto nele, ele tanto em você, a palavra está em você, você permanece no amor, que você só pediria o que Jesus pediria. Você ora como Jesus orou, porque você pede no nome dele, representado por ele, você está nele e ele está em você. Quando você ora como Jesus oraria, o Pai responde. Então eu quero convidar você a estar de pé agora, para orarmos juntos. Com a permissão do pastor, eu gostaria de orar. Posso orar? Ainda tem um momento de celebração essa manhã. Deus tem surpresas para nós. Mas eu quero convidar você a orar, não aquela oração religiosa de que quer impressionar os outros, a oração para ser visto e ouvido, não. Eu quero que você ore comigo agora, e comece a orar em cima daquilo que foi ministrado. Seja responsável com aquilo que você ouviu, e diga: Senhor, eu preciso ser um pai mais parecido com Jesus, um marido mais parecido com Jesus, uma esposa mais parecida com Jesus, um filho parecido com Jesus, um profissional parecido com Jesus, um motorista parecido com Jesus. Comece a orar agora, comece a orar agora. Oh Espírito Santo, comece a limpar. Orar, começa a fluir, Espírito Santo. Começa a fluir, Espírito Santo. Começa a fluir, Espírito de Deus. Oh, oh. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito de Deus. Receba o fogo do Espírito onde você está. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sobre Espírito Santo, sobre Espírito Santo, seja renovado esta manhã. Mais de Deus, 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 mais de Deus. Receba cânticos espirituais, dom de profetizar, de curar. Sejam cheios, 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 cheios. Seja tocado, tocada, tocado, tocado. Sejam cheios, mais de Espírito, mais do Espírito, mais, 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 mais. Sobre Espírito, sobre Espírito, sobre. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Vida constante, avivamento. Levante suas mãos bem alto, levante suas mãos, feche seus olhos. Sinta a seiva, sinta a seiva. Mais, 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 mais. Oh, cânticos espirituais. Fogo nos teus lábios. Fogo, 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 fogo do Espírito. Fogo, 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 fogo do Espírito. Oh, 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 oh.
Enfermos sejam curados. O Senhor me diz que é uma unção de cura essa manhã. Seja curado, curado, curado. Colunas vão ao lugar. Audições se abram. Sistemas cardiovasculares sejam curados. Sejam curados. Seja livre, 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 livre da depressão, do medo. Espíritos de medo nós repreendemos. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Receba dom de discernimentos de espírito. Nós profetizamos em nome de Jesus. Frutificação, frutificação. Frutificação. Vem frutificação para o teu casamento, para a tua família. Vem sobre o teu lar. Celebre, igreja. Aplauda, aplauda, aplauda. E mais, mais, mais. Jay.